Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O mesmo Espírito que levantou a Jesus é o mesmo Espírito que vivifica ao verdadeiro crente a vida eterna. Ao nascer do sol. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. Tenho alguém, irmã Ângela cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Quando me faltarem força e uma ajuda bem presente, uma chama ardente lá na cruz, no Calvário, e ela brilha dos seus olhos, de suas mãos sinto carinho, sei que não estou sozinho. Tenho alguém pra me ajudar. Tenho alguém pra me ajudar. É Jesus de Nazaré. Quando eu estou caído, é Ele quem me põe de pé. Tenho alguém pra me ajudar, é Jesus de Nazaré. Quando eu estou caído, é Ele quem me põe de pé. Ter Jesus é ter tudo, sim, é ter paz e segurança, é ver bem no infinito a cor verde da esperança. Tenho alguém pra me ajudar, é Jesus de Nazaré. Quando eu estou caído, é Ele quem me põe de pé. Tenho alguém pra me ajudar, é Jesus de Nazaré. Quando eu estou caído, é Ele quem me põe de pé. Ter Jesus é ter tudo, sim, é ter paz e segurança, é ver bem no infinito
cor verde da esperança é ver bem no infinito. A cor verde da esperança. O mesmo Espírito que levantou a Jesus é o mesmo Espírito que vivifica ao verdadeiro crente a vida eterna. Ouvintes, na mensagem ao nascer do sol, para falar de dinâmica e mecânica, e vice-versa, o profeta desta era toma o carro, o motor, a gasolina, o combustível, para fazer a ilustração, a comparação. Ele afirma: não importa quão perfeita seja a mecânica, isso não se moverá até que a dinâmica chegue. Prestemos atenção que isso não se refere somente a a coletividade da igreja, coletivamente, a igreja falando coletivamente, mas sim o indivíduo, o crente individualmente. Pode ter a dinâmica sem ter a mecânica. Pode ter a mecânica sem ter a dinâmica. Então, não importa quão perfeita seja a mecânica, isso não se moverá até que a dinâmica chegue. E quando chegar a dinâmica, a faísca fará contato com o poder da gasolina. E quando isso faz a explosão, produz a combustão. E a combustão faz com que tudo se ponha em movimento, porque a aplicação, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tomando o natural para falar do espiritual. Essa é a ressurreição. É a dinâmica de toda a mecânica que Deus operou através de seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro poder de Deus. A mecânica com a dinâmica. O Espírito é o que vivifica, é a faísca a que produz o fogo. Não é gasolina a que produz o fogo, mas é a faísca que acende a gasolina. Se não houver faísca, ela fica ali toda a vida e não provoca nenhuma dinâmica. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, porém comigo podeis fazer todas as coisas. Então isso é a palavra. Se há uma coisa que deve interessar profundamente, acima de tudo, nesse instante, ao crente, é isto.
É o Pai vivendo. Isso é que é a dinâmica. Assim como o Pai me tem enviado, disse Jesus, eu também vos envio. Assim como o Pai tem me ascendido e tem me induzido a fazer todas as coisas que faço, pois somente faço as coisas que agradam a Deus. Jesus estava dizendo isso em outras palavras. E assim como ele me tem enviado, assim também eu vos envio. É a mesma mecânica e se necessita da mesma dinâmica para fazê-la funcionar. Então você vai comparando consigo próprio, consigo mesmo. E esses sinais seguirão aqueles que reclamarem ter a dinâmica. Esses que afirmam que tem a dinâmica de fato, então esses sinais comprovarão isto, seguirão aos tais. A dinâmica tomará seu lugar. Paulo disse, o Evangelho não veio somente em palavras, na comparação, somente em gasolina, mas veio em faísca para fazê-lo mover. Assim foi como nos veio, pois que foi assim que veio para a igreja primitiva, para os apóstolos. Lembrando sempre de que, sendo ele o mesmo ontem, hoje, eternamente, a sua maneira de agir é a mesma de então. Quando dizem, os dias apostólicos passaram, os dias dos milagres passaram, então estão negando a palavra, estão mostrando que não tem nada mais do que mecânica, do que um monte de sucata amanhã. O mesmo Espírito que levantou a Jesus é o mesmo Espírito que vivifica ao verdadeiro crente a vida eterna. Então, se estamos falando de coisas que têm acontecido com você, meu ouvinte, então é simplesmente para te encorajar. Paulo disse, eu não me canso de vos falar as mesmas coisas, porque isso é segurança para vós. Potencialmente está essa dinâmica que estava em Cristo Jesus, está na igreja. Agora, fica somente em potencial? Isso tem que ser explorado, tem que explodir, tem que agir. Aqui em Romanos 8, verso 11, Paulo está dizendo, o que Paulo fala ali tira todo o questionamento, toda interrogação. É se o Espírito daquele Deus, o Espírito Santo, que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, então a dinâmica que estava em Jesus Cristo, que estava nos apóstolos, que estava na igreja primitiva, está na igreja noiva de hoje. Ali está a coisa. É se o espírito do noivo mora na noiva. Existe uma lei, que é a lei da relatividade.
cada um no seu posto do dever. Se necessita desta vida abundante. Para ser uma dona de casa, para ser uma mãe, para ser uma esposa, um esposo, um pai, um chefe de família. E quando você vai ver aí, ser o diácono, ser o administrador, ser o pastor, o pregador, muito mais ainda, em um todo, dentro da lei da relatividade, necessita, o todo necessita dessa dinâmica, porque é o corpo. O seu corpo está falando disso. Se alguma parte do corpo paralisa, então não está só recebendo a irrigação correta de sangue, o sistema nervoso comprometido, então que vai haver uma deficiência física. Se torna um deficiente fisicamente. Essa é a coisa natural para se ver a espiritual. O próprio São Paulo é que fala isso. Quando Deus produziu o primeiro noivo, primeiro fez a ele, foi Adão, o terreno. Este era homem e mulher em seu espírito. Estava lá, ó. Gênesis, logo no princípio, aí, capítulo 5, por aí. Ele o formou do pó da terra para que fosse material, terreno. Paulo afirma isso. Tal terreno, qual os terrenos. Notem que quando formou a Eva da costela de Adão, não tomou outro punhado de pó à parte, mas tomou do próprio pó que formou Adão. Isto quer dizer, da mesma palavra, porquanto Adão foi um fruto, um resultado da palavra falada. Embora sendo terreno, ele era um fruto, um resultado da palavra falada. Deus tomou dele porque ele tinha espírito masculino e espírito feminino. Houve ali a separação. É por isso que, quando as coisas estão se cruzando, é sinal de juízo sobre a terra. Romanos capítulo 1, você pode ler aí e você vai ver o que causa isto. Essa mistura de homem com mulher, mulher com homem. Homens parecendo com mulheres e mulheres se portando como homens. Então, ali foi tirado a parte feminina, eu estou falando da Bíblia, o profeta está falando da Bíblia Sagrada, você vai lendo no Gênesis aí, capítulo 3, 4, 5, você vai encontrar tudo isso. Deus separou o espírito feminino de Adão e o colocou em Eva. Agora, ele era varão, ela varoa. Ele era homem e ela mulher, adjuntora. Veja aí, Gênesis capítulo 3, que você vai ver a sentença sobre a serpente, sobre a Eva e sobre Adão. Para cada um foi uma sentença diferente. A sentença sobre o homem foi ele lavrar a terra. Foi ele ganhar o pão de cada dia, com o seu suor. E a sentença da mulher é o problema.
A humanidade hoje é uma humanidade fugitiva. Fugitiva, evadindo-se de uma sentença divina. Se você foge da sentença de um juiz aqui da terra, você não pode medir as consequências. Agora calcula, fugindo da sentença divina. Veja aí Gênesis capítulo 3. E você está se preparando, irmão, cada dia que passa, para fugir mais dessa sentença. É uma questão de fé. É questão de salvação. É questão de pertencer ao corpo de Jesus Cristo. É questão de sofrer por ser mulher. É questão de sofrer por ser homem. Analisamos o quadro bíblico, que, aliás, é o único que tem um meio único, próprio, de salvar a esse homem, a esta mulher. E a mulher representando a igreja, o homem representando a palavra. Aí, então, o que aconteceu? Adão conseguiu, ou continuou sendo filho de Deus, do próprio Deus pela palavra. A mulher, um subproduto do Adão. Lembrando que ele não fez a mulher a parte de um punhado de pó da terra ali. Ele a tirou do homem. É o quadro perfeito dessa dinâmica de igreja e Cristo. Ele adormeceu Adão e tirou a Eva do seu lado. Ele adormeceu a Jesus no Calvário e tirou a igreja do seu lado. Quando ele foi soldado romano, o traspassou com aquela lança, a Bíblia diz que saiu água e sangue, e o espírito dele se rendeu. Justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo, que é a dinâmica da vida eterna. Que é a coisa em ação, que não ficou apenas no plano, no projeto, no ensaio, mas foi a execução. Jesus foi executado no Calvário, adormeceu no Calvário, tudo isso em forma dinâmica, era a dinâmica de Deus. Não para tirar dali uma igreja mandona no mundo, rica, mandando fechar, abrir, não. Para tirar dali a sua igreja, a sua esposa, que é sujeita a ele, como Paulo ensina a mulher ser sujeita ao seu marido. Então, tudo que é o contrário disto é um montão de ferro. É uma sucata sem dinâmica. É uma vida estagnada. A mensagem ao nascer do sol é justamente para nos despertar para essa dinâmica, esse fervor de ser filho de Deus, de ser filha de Deus, de carregar as marcas de Cristo, a ação do Senhor Jesus Cristo. E por isso ter saúde, vida, vigor, em nome de Jesus Cristo. Amém.